E tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa noite? Aí tá frio, gente? Aqui tá assim, ó, tá mais ou menos, deu uma esquentadinha, né? Estamos em Salto, São Paulo, né? E aí deu uma esquentadinha, agora a gente tá com uma manguinha um pouquinho mais fininha, tá? Gente, vou me apresentar aqui. Meu nome é Andréia Lima. Eu sou casada, tenho 43 anos, sou mãe de seis, eu tenho quatro aqui comigo e dois no céu, né? Eu vou contar para vocês como que foi a minha trajetória até eu chegar onde eu estou hoje, né? Então, de formação, eu sou técnica em edificações, trabalhei 10 anos na área de móveis planejados, eu era finalizadora, né? E aconteceu que em 2020 eu saí dessa área, eu decidi cuidar da minha família, né? E justamente em 2020 eu tive a minha primeira perda gestacional. Logo depois dessa perda gestacional, eu comecei a empreender, comecei a trabalhar com vendas numa outra empresa. E aí fiquei durante 2 anos e meio trabalhando nessa outra empresa, e aí eu passei pela minha segunda perda gestacional. E quando eu passei por essa segunda, eu desisti de tudo que eu estava fazendo, né? E falei assim: "Ó, eu vou cuidar da minha família e tal." E aí eu conheci a Doterra. Foi numa reunião de mulheres, foi um chá da tarde, onde a André Petreca me demonstrou. Me dá essa caixinha aqui, Nena. Ela me demonstrou uns olhos dentro dessa caixinha aqui, que a gente fala que é a nossa caixinha de ouro, né? E eu fiquei encantada, porque um desses óleos era o peppermint, que é o hortelã-pimenta. E aí, o que, que aconteceu? Eu senti aquele cheiro, achei maravilhoso. Só que, como eu tinha desistido de tudo e queria cuidar da minha família, então eu não queria empreender, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu fui para minha casa, falei para meu marido como tinha sido aquele café da tarde delicioso, e no outro dia a minha roupa estava cheirando peppermint. Eu falei, gente, meu marido precisa desse óleo, porque eu fui no outro dia na casa da Andrea, comprei o óleo de peppermint, todo mundo na minha casa começou a ter resultados, né? Até as crianças começaram a ter resultado com esse óleo. E aí eu falei, as pessoas precisam saber desse produto, né? E ali eu comecei a empreender, adquiri uma caixinha como aquela, comecei a empreender dentro desse mercado, e de verdade, gente, já vão fazer 3 anos que eu estou nessa empresa maravilhosa. Uso os óleos, inclusive estou aqui usando Balance, uso os olhos todos os dias, e o que eu tenho assim de visão para o futuro, gente, é um futuro lindo e maravilhoso com essa empresa que só ajuda a gente a distribuir mais e mais saúde, com um propósito lindo, né, que é fazer com que pessoas saiam da média e sejam bonificadas ou mente em outro negócio não teriam, como aqui na do Terra. Então, o que eu vejo aqui é de verdade o meu futuro, e eu espero que vocês é, também. A noite não é minha, né, gente? A noite é da nossa estrela maravilhosa, né? Eu vou chamar aqui a minha amiga, ela que é formada em História, em Arquitetura, olha que chique. E ela fez uma transição de carreira, sim, tá? A história dela é um pouquinho parecida comigo, mas eu vou deixar ela contar para vocês. E ela se tornou, gente, uma terapeuta. E olha, de verdade, o que ela vai mostrar para nós hoje é um material assim sensacional. Então, ó, se você ainda não está ligadinho, para tudo que você está fazendo e presta atenção, porque hoje a Vanessa Proença vai trazer um conteúdo sensacional. Vem para cá, minha amiga Vanessa. Boa noite a todos. Obrigada, Déia. Suas palavras sempre muito carinhosas. Obrigada. Saiba que a admiração também é recíproca.
Você tem um lugarzinho especial aqui no meu coração, viu? Você e as crianças. Bom, boa noite a todos. Eu vou começar a apresentação e aí eu vou falando de mim ao longo, tá? Do nosso trajeto. Então, eu vou já pedir licença para compartilhar minha tela e aos pouquinhos eu vou falando de mim e do conteúdo que eu trouxe para vocês hoje à noite. Deia, você que está no meu quadradinho aqui do lado, você consegue ver? Ótimo, então vamos lá, gente. A aula de hoje foi pensada não para a gente tratar de um problema específico, mas como um cuidado, como um abraço, como um carinho que a gente faça em nós mesmos. Então, daí surgiu o tema aromaterapia afetiva, como os aromas acessam emoções, memórias e segurança no corpo. Bom, essa sou eu, né? Vanessa Proença, terapeuta integrativa, sou aromaterapeuta. Eu moro nos Estados Unidos há pouco mais de 2 anos, por isso vocês estão passando frio aí, eu tô aqui toda garota verão de alcinha, né? Porque aqui na Flórida, nesta época do ano, a gente tem um sol para cada um, daqui a pouco a gente vai ter uns 3 para cada um. Eu moro aqui, como eu disse, há pouco mais de 2 anos. Eu sou formada em História e Arquitetura, porém, aos poucos, depois que a minha filha nasceu, né? Ela tem 11 anos, eu sou casada, mãe. Quando minha filha nasceu, eu fui diminuindo aos poucos o meu trabalho, tá? E em 2019, mais ou menos, quando minha filha já tinha um diagnóstico de transtorno do espectro autista, eu comecei a enveredar por esse caminho, começando primeiro como um autoconhecimento, depois os cuidados com a minha filha. E a aromaterapia veio gradualmente nesse cenário. No Brasil, quando eu morava ainda aí, eu utilizava pontualmente. E depois que eu mudei para cá, eu fui investigando cada vez mais, porque a minha filha veio tomando medicação para o déficit de atenção. E aqui o médico trocou, né, o remédio que ela tomava e ela parou de comer. Uma criança que já não comia, né, por conta de seletividade alimentar, parou de comer, então isso foi me incomodando. Nessa mesma época, a Luana Ganon, minha amiga, me apresentou a do Terra, me trouxe, e aí foi paixão à primeira vista, tanto pelos olhos quanto pela empresa, e cá estou como aromaterapeuta, terapeuta integrativa e consultora da do Terra, tá bem? Então, essa sou um pouquinho, né, um pouquinho da minha história, mas não foi para falar de mim que eu vim aqui, mas para falar dos aromas. E por que nós pensamos, né, em trabalhar de uma maneira mais aberta sobre o poder que os óleos essenciais e os aromas têm na nossa vida? Porque eles têm uma conexão profunda com todo o nosso corpo, com todas as nossas emoções. Porque quando a gente inala, ele vai direto para o nosso sistema límbico. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês numa imagem. Que é a área do cérebro responsável por emoções e memórias. E eles têm gatilhos emocionais. Quem aqui não sente um cheiro de um bolo de laranja, por exemplo, e volta para casa da avó? Minha avó, quando eu morava em Campinas, meus avós eu sou de Santos, minhas avós moravam lá. Até hoje eu sinto um cheiro de bolo de laranja, eu sou transportada para a cozinha da casa da minha avó, né? Então, eles trazem instantaneamente sentimentos, lembranças, são associações diretas e essas associações também ancoram segurança. Por isso a aromaterapia ela é tão utilizada não só para trazer sensação de conforto e bem-estar, mas para regulação emocional. Inclusive em crises de síndrome do pânico, ela é muito utilizada por conta dessa ancoragem na segurança. Mas antes da gente começar a aprender, eu quero te convidar a sentir. O corpo, quando a gente para, respira e começa a sentir, a gente percebe que ele guarda memórias que muitas vezes a nossa mente racional já esqueceu, mas no corpo ele está lá. E como eu disse, esses aromas, então, eles vão buscando essas memórias, ancorar e trazer sensações de segurança. Os aromas, eles podem evocar sentimentos de calma, bem-estar, tranquilidade. Isso vem de memórias de proteção, né? Por isso que eu falei da questão do abraço, né? Isso porque a gente tem uma ligação direta do olfato com essa parte do cérebro que eu falei para vocês. Ali, quando o aroma
passa rapidamente do nosso nariz para o cérebro, ele não tem tempo de passar pela nossa mente racional. Então, ele é feito de uma maneira muito rápida e uma associação muito forte. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho, eu vou trazer só alguns conceitos bem rápidos para aquela pessoa que está aqui na nossa aula pela primeira vez, né? Que às vezes algumas palavras, alguns conceitos vão ficar estranhos. Mas assim, bem rapidinho, só 2 slides. O primeiro, o que são óleos essenciais? Óleo essencial não é a mesma coisa que essência, tá? A essência ela é desenvolvida em laboratório, ela é 100% artificial e ela vem para copiar, imitar os óleos essenciais, que são compostos extraídos de plantas. Pode ser da fruta, flor, especiaria, de várias partes das plantas. E eles são voláteis. O que significa isso? Quando a gente pinga ele na mão, ele evapora muito rápido. E quando ele evapora, ele carrega as moléculas terapêuticas, que isso é o que diferencia da essência, porque essa molécula terapêutica é a que vai agir no nosso cérebro. Então, a essência não age, essência é cheiro, perfume, ponto. Ela não tem propriedade terapêutica, tá? Apenas os óleos essenciais. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas. Então, imagina, uma gotinha só de peppermint, gente, equivale a 28 xícaras de chá. Se a gente está com uma dor de cabeça muito forte, a gente consegue inalar uma gotinha de peppermint, mas tomar 28 xícaras de chá, haja espaço no estômago, a gente não consegue. São alternativas naturais para diminuir o uso de remédios e a gente tem estudos científicos comprovando isso. Não é a gente que está dizendo, não é achismo, não é só a do Terra que fala isso. Universidades do mundo inteiro têm pesquisas desenvolvidas mostrando a eficiência dos mais diferentes óleos nas mais diferentes situações. Custam centavos por gota e eles não possuem efeitos colaterais. A gente só sempre tem que tomar cuidado com algumas interações medicamentosas, que eles interagem com remédios, para poder fazer um uso mais seguro. Mas aí um consultor, um aromaterapeuta vai poder te orientar da melhor maneira possível. E como eles agem? Aqui era aquela imagem que eu comentei com vocês, né? Então, quando a gente inala o aroma, o óleo essencial, lembra que eu falei que ele evapora muito rápido e carrega as moléculas terapêuticas? Então, essas moléculas é que vão entrar na nossa cavidade nasal. E aí a gente tem aqui dentro do nariz, sabe aqueles pelinhos? Pois bem, eles são neurônios receptores olfativos. Eles captam essas moléculas e levam direto para o bulbo olfatório e chega direto no cérebro, no sistema límbico, que é a parte responsável por memórias e por emoções. Todo esse processo leva, em média, 20 segundos. Então, para trabalhar principalmente essa parte emocional e afetiva, a forma inalatória vai ser sempre a mais eficiente dos óleos essenciais. Além disso, a gente tem outras formas de uso, ingestão, tópico, mas para essa parte emocional, a inalatória é a mais eficiente. E depois que alcançou o sistema límbico, em 20 minutos, a gente já está sentindo os efeitos dos óleos essenciais no corpo inteiro. Mas vamos lá, agora sim vamos entrar no tema da nossa aula. Primeira coisa, uma pausa real. Respire profundamente para a gente começar esse conteúdo. Quantas vezes você tentou descansar, mas o seu corpo não atende, ele continua em alerta? Isso é porque a gente vive na nossa sociedade hoje em dia num estado de tensão e de alerta tão grande que o nosso corpo permanece em prontidão. Quantas pessoas estão exaustas e deitam na cama e não conseguem dormir? Isso vem desse estado de tensão, que a gente está ali todos os dias, o tempo inteiro, funcionando 24 horas por dia. Esse é o desafio da vida moderna, viver no excesso. Excesso de estímulo, né? Seja de informações ou de atividades. Gente, quando a gente era criança, qual era a nossa tarefa depois da escola? Fazer a lição e ir para a rua brincar. Hoje as crianças fazem lição, vão para o piano, para a natação, para o balé, para o judô, para a codificação, para a informática, né? Então, desde pequenos, as crianças já estão nesse cenário, e a gente também, né? Nossos pais pegavam a cadeira, punham na porta de casa para prosear. A gente não, vai fazer um monte de coisa. Excesso de cobrança, pressão interna e externa para atingir padrões elevados.
E muitas vezes esses padrões nem é a gente que coloca, vem alguém trazendo, colocando o padrão e a gente achando que tem que dar conta, né? Excesso de informação, principalmente depois, né, desse brinquedinho aqui, ó, a gente tem acesso a tanta informação que a gente já não consegue mais priorizar o que é relevante. E excesso de alerta, um estado de prontidão contínuo que está sempre gerando estresse. E o corpo, nesse turbilhão todo, começa a se esquecer como que ele faz para relaxar. O estresse crônico, desregula a capacidade natural do corpo de desacelerar e descansar. E aí entram então os óleos essenciais, o olfato, né? Como eu disse já para vocês, como ele está ligado diretamente com o cérebro e ele não tem ligação passando pela mente racional, é a forma que a gente tem de burlar tudo isso que eu comentei com vocês, porque todos esses excessos, eles influenciam a nossa mente racional. Então, para a gente fazer o nosso corpo acalmar, a gente tem que burlar essa mente racional. E aí o nosso olfato, o nosso narizinho é o que vai funcionar da melhor maneira possível. O cheiro, né, como aqui eu acabei de falar para vocês, acessa o cérebro, né? Eu dei spoiler antes da mente racional. O cheiro toca primeiro o corpo emocional e depois a mente vai tentar entender o que está acontecendo. E aí quando ela tenta entender o que aconteceu, já era, a gente já conseguiu acalmar esse corpo. Comentei com vocês que o sistema límbico, então, lá no meio do nosso cérebro, ele é o responsável por essas emoções. Ele é o responsável pela sensação de segurança, ele é responsável pela nossa memória e pela regulação da nossa sobrevivência. Então, se a gente pega esse sistema límbico, tira a nossa razão e acalma ele, a gente vai conseguir ter resultados maravilhosos sem precisar de nada muito extravagante. Um aroma pode mudar um estado emocional rapidamente. Gente, isso daqui é comprovado. A gente tem estudos que mostram que pessoas não é nervosa e não é ansiosa, em síndrome do pânico. Inalando a lavanda, em minutos a gente consegue resgatar essas pessoas. Então a gente tem respostas emocionais instantâneas, tá? E o corpo lembra. Tudo isso que você vai ensinando o seu corpo, ele lembra. Então, se você uma vez acalmou de uma ansiedade muito forte, de uma síndrome do pânico, o seu corpo com a lavanda, ele vai registrar essa memória ali no mesmo lugar, e quando você inalar a lavanda em outras ocasiões, mais rápido ainda você vai ter a resposta do seu corpo, porque ele não perde essa informação. Um cheiro pode trazer, então, depois que você grava essa informação lá na sua memória, conforto, acolhimento, aquele abraço que eu comentei com vocês, lembranças da infância, presença, sensação de que alguém está por perto e sentimento de proteção e cuidado. O olfato, então, ficou claro isso para todo mundo, né? É uma ponte direta para nossa memória emocional. Sempre que você precisar acessar alguma coisa, faça associações por olfato. Querem uma dica que nem estava aqui no script? Criança, adolescente estudando para a prova, coloca um aroma para eles estudarem e na hora da prova eles levam um difusor pessoal com o mesmo aroma, porque você faz essa ponte direta com a memória emocional, acalma, ele tem aquela sensação de que ele conhece aquele conteúdo e ele vai conseguir muito mais fácil fazer uma prova. Por quê? Moldam nossas lembranças e sentimentos. E o corpo vai começar a reagir de maneira automática antes mesmo que a mente racional comece a tentar entender. Como então assim, fechando, resumindo essa primeira parte, que a aromaterapia ela não é perfume, ela é uma experiência emocional. Às vezes, o nosso sistema nervoso, ele só precisa se sentir seguro novamente para regular o corpo e fazer com que você consiga
passar, né, por todas essas questões, porque a questão aqui, gente, que é muito interessante a gente frisar, e entra o lado terapeuta, não só aromaterapeuta, é que a gente não vai ter dificuldades na vida, a gente sempre vai ter as dificuldades, os nossos desafios. O que a gente precisa é ensinar o nosso corpo, através do nosso sistema nervoso, que nós temos a capacidade de nos regular, respirar e encontrar a melhor alternativa. E os aromas vão ajudar nessa sensação de centramento e de clareza para resolver todas as questões. E que a gente não consegue muitas vezes no dia a dia, porque quando o nosso corpo está cansado, ele perde essa capacidade de parar e ter clareza, né, sobre as coisas que acontecem, os problemas que acontecem, porque muitas vezes o nosso corpo está tão cansado que ele não consegue nem perceber que ele precisa de descanso. Imagina encontrar alternativas para as mais diferentes situações que a gente possa encontrar ao longo do dia. Como eu comentei, nem sempre é cansaço. Muitas vezes é apenas um corpo que está em alerta. Então, quando você deita, você tá com aquela sensação de, nossa, eu tô tão cansada, mas eu nem fiz tanta coisa assim hoje. Não precisa. Quando a gente está em alerta, o nosso corpo vai registrando aquilo nas nossas células e a gente acha que é cansaço. E às vezes não é. A gente só precisa desacelerar, a gente só precisa ensinar o corpo a sair desse estado de alerta. Ansiedade, muitas vezes, não vem nem de causas reais. Muitas vezes, ela só vem dessa sensação de falta de segurança, né? Um corpo que não se sente seguro, um corpo que não está regulado, muitas vezes isso já te coloca numa sensação de ansiedade, sem algo aparente, sem um problema que você tenha para resolver, né? O próprio corpo te coloca em um estado ansioso, porque o excesso de estímulo impede este corpo de relaxar. E aqui vem uma coisa que eu escuto muito de muitas pessoas que conversam comigo, pedindo indicações de óleos. Gente, Vanessa, eu descanso, Vanessa, eu durmo, mas eu não descanso. Eu mesma tive isso por muito tempo. Aquela sensação de dormir às vezes 8, 9 horas e falar assim, gente, mas a sensação que eu tenho é que eu trabalhei a noite inteira. Porque você dorme, mas não descansa. E por que você não descansa? Porque o seu cérebro não desligou. Lembra do estado de alerta? Seu corpo desligou, a máquina apagou, mas o cérebro continua naquele estado de alerta. E se ele não descansa, você pode dormir quantas horas for, seu corpo vai acordar cansado. Então a gente precisa encontrar mecanismos para fazer esse cérebro sair do estado de alerta e fazer ele descansar. Porque o sistema nervoso, quando ele está em alerta, ele não consegue desacelerar e aí a gente entra num círculo vicioso. Você tenta diminuir a sobrecarga, mas quando você tenta diminuir a sobrecarga, você acaba criando um novo estímulo e aí você fica mais sobrecarregado e aí você tenta sair, você vai rolando como uma bola na ladeira abaixo e não consegue sair disso. E aí o seu corpo começa a pedir ajuda. Quais são os sinais de que o seu corpo está implorando por ajuda? Insônia, dificuldade em adormecer ou manter o sono, irritabilidade, facilidade em se sentir frustrado, zangado, impaciente, exaustão, sensação de cansaço extremo e falta de energia, tensão, rigidez muscular, sensação de aperto no corpo, além de sobrecarga emocional, sentir-se oprimido por emoções intensas. Gente, o corpo fala. Antes de adoecer, ele sussurra, ele te traz os indícios. Então, você não dormir, você acordar à noite, você está irritado, sabe aquela coisa assim que fala assim, tá chutando até o cachorro na rua? É o seu corpo pedindo ajuda. Então, primeira coisa que eu recomendo, comece a escutar o seu corpo. Vou dar algumas dicas para vocês ainda ao longo da nossa aula
de como vocês podem fazer isso para escutar melhor o seu corpo. Aqui, resumão, antes da gente entrar nos olhos e num protocolo, num roteiro, dicas práticas para vocês, tá? Os aromas, eles então vão fazer o nosso corpo retornar ao equilíbrio. Como? O nosso nariz está ligado diretamente ao sistema límbico, responsável por emoções, memórias, regulação de funções, equilíbrio fisiológico. Muitos desses aromas vão influenciar na respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, promovendo relaxamento. Redução de estresse. Alguns aromas, como eu já citei o caso da lavanda, ajudam a diminuir níveis de hormônios do estresse, como o cortisol. E restauração da homeostase. O que é isso? Fazer o nosso corpo voltar a um estado de equilíbrio interno estável. Então, os aromas conseguem fazer tudo isso, tá? E segurança é medicinal. Cuidar de si é um ato de cura. Então, aquela pessoa que fala assim, não dá tempo, eu não consigo. Gente, eu fui essa pessoa, eu não cuidava, eu não parava, eu cuidava de todo mundo menos de mim. O que podia acontecer comigo? Cair doente, ter uma coisa mais séria. Então, cuidar de si, você tirar 5 minutos para fazer uma respiração, caminhar ao ar livre, tomar 5 minutos de sol. Isso é um ato de cura, não é luxo, tá? A gente precisa ter isso em mente, principalmente nós mulheres que temos acho que dentro da gente essa questão de querer resolver, cuidar de tudo, a gente precisa dessa pausa, senão quem vai precisar de cuidado é a gente, tá? O nosso corpo, então, tendo isso em mente, a gente precisa saber que ele precisa de suporte. Suporte emocional para garantir o bem-estar psicológico e emocional. Suporte celular, necessidade de nutrir o nosso corpo em nível celular, porque das células que a gente tira a energia de muitas coisas que a gente faz no dia a dia. Suporte neurológico, apoio relacionado a condições e funções neurológicas. Gente, quem aqui nunca perdeu a memória só porque está cansado, né? E o metabólico, assistência para questões relacionadas ao metabolismo corporal. E agora sim, nós vamos falar dos óleos essenciais. Eu separei alguns, né, da vasta gama dos óleos que a gente tem na doTERRA, para depois a gente falar de aplicações práticas de cada um deles. Então vamos passear por alguns óleos maravilhosos? O primeiro que eu já tinha dado spoiler lá atrás é a lavanda. A lavanda vai ensinar o nosso corpo a relaxar. Ela permite que o nosso sistema nervoso desacelere e reencontre a segurança apenas no ato de respirar. Benefícios da lavanda. Vão preparando o print, que vocês podem tirar prints importantes aqui de como utilizar alguns óleos, hein? Benefícios da lavanda. Desacelerar, ajuda a reduzir o ritmo e acalma a mente. Relaxar, promove um estado de relaxamento profundo, aliviando o estresse. Reduzir tensão mental, alivia ansiedade, preocupação, promove a clareza. E preparar o corpo para dormir, facilita a transição para um sono reparador. Aqui, um parênteses, algumas pessoas vão ser mais sensíveis a esse efeito do sono do que outras. Então, se você é uma pessoa que não é tão sensível ao efeito do sono que a lavanda dá, você pode utilizá-la durante o dia. Eu, por exemplo, eu só posso usar à noite, porque para mim ela me dá muito sono. Então, eu tenho aí alternativas. Vanessa, eu tenho sono, que alternativas eu posso usar? Conversa com a pessoa que te convidou, que ela vai ter excelentes alternativas para te mostrar, tá bom? A lavanda, então, ela ensina o corpo a exalar. Vanessa, não é relaxar? Não, exalar. Quando a gente inspira e a gente solta o ar com calma, a gente exala o ar, a gente vai tirando a tensão, né? Então a lavanda, ela vai desacelerando aquela nossa respiração ofegante e a cada vez que a gente exala, a gente vai eliminando e expulsando essa tensão. Vamos para o segundo óleo?
um dos meus queridinhos. Quem assiste as minhas aulas sabe que eu tenho 3 queridinhos. Eu trouxe 2 aqui hoje para vocês. Bergamota é a leveza emocional para respirar a vida. Para mim, a bergamota é uma excelente alternativa à lavanda para utilizar durante o dia, porque ela acalma a minha mente, ela me traz a sensação de um peito mais leve e ela devolve ao meu corpo a sensação de uma alegria tranquila. Os cítricos têm esse poder, essa propriedade da alegria, mas a bergamota é uma alegria mais calma, uma alegria mais aconchegante, e é por isso que eu gosto muito dela. Os benefícios da bergamota: leveza emocional. Promove sensação de leveza e bem-estar emocional. Humor, ela melhora o humor e o estado de espírito. Gente, não tem como você cheirar bergamota e ficar de mau humor depois e ficar triste, tá? Não tem como. Sensação de respiro. Traz uma sensação de alívio e espaço. Sabe aquele respiro com o peito livre? É isso que ela traz. E a tensão emocional, ela ajuda a aliviar e reduzir a tensão emocional. Nem toda luz vem do esforço. A bergamota é essa luz. E é aquela luz que você senta e sente o seu corpo ser banhado por ela. Tô suspeita para falar. Meu segundo queridinho, o vetiver. Ele nos dá ancoragem, ele nos coloca no chão. São as raízes para um corpo que precisa desacelerar. Ele traz estabilidade ao sistema nervoso e devolve ao corpo a sensação de presença, aterramento, segurança interior. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, vai caminhar descalço na grama, vai caminhar descalço na praia, para você aterrar? O vetiver é isso, ele te dá essa sensação de conexão com a terra. Benefícios do vetiver. Primeiro, já falei, aterramento. Promove sensação de estabilidade e conexão com a terra. Ele reduz o excesso mental, ajuda a acalmar a mente e a reduzir pensamentos acelerados. Também auxilia na dispersão, concentração, foco, combate à dispersão, distração e dispersão também. Hiperatividade interna, traz tranquilidade, reduz a agitação interior. Gente, o vetiver ele pode entrar nos mais diferentes blends. Eu gosto sempre de dar 2 exemplos completamente opostos um do outro. Você pode utilizar o vetiver num blend para estudo, por exemplo, porque ele vai te trabalhar a concentração, o foco, e ele não dá sono. Ele vai te colocar ali no foco, no eixo. Minha filha usa esse blend para ir para a escola, por exemplo. Por outro lado, mesmo ele não dando sono, se você faz um blend dele com a lavanda, gente, ele dá um sono tão gostoso. Eu falo que a lavanda te coloca para dormir e o vetiver te embala para o sono profundo. É uma mistura, um blend maravilhoso. Você pode passar na sola do pé, na diluição adequada, pode pôr no difusor. Então, assim, ele é um óleo muito versátil e maravilhoso. Eu chamo ele de gotinhas douradas. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Mas eles são as nossas gotinhas de ouro, porque ele é bem denso e amarelinho. Então, é a minha gotinha de ouro. Eu uso muito o vetiver e, assim, sou apaixonada por ele. Ele lembra o nosso corpo o tempo inteiro que ele pode desacelerar, né? Então, é aquele momento onde você precisa, corpo, para, calma. A melhor indicação, vetiver. O frankincense, o nosso rei dos olhos, ele é o nosso silêncio interior. Ele faz a reconexão corpo e alma. Ele também acalma o excesso mental como o vetiver. Ele aprofunda a respiração e ele cria um espaço interno para que a gente possa escutar o nosso interior, o nosso coração. Muitas pessoas utilizam o frankincense em práticas de meditação, porque ele faz essa nossa conexão do corpo com o Criador, independente de qual crença você tenha. Benefícios do frankincense: presença, aumenta a sensação de estar presente naquele momento. Também incentiva a respiração profunda e relaxada. Traz o silêncio interno, ajuda a acalmar a mente e a encontrar a calma. E
a reconexão, a conexão consigo mesmo, né? Com o seu eu interior. Ele promove o encontro do seu centro através dos aromas. Copaíba, o nosso abraço silencioso, né? Ele também relaxa as tensões do corpo. A gente fala muito da copaíba como um anti-inflamatório, mas, gente, a copaíba ela é maravilhosa para tensão, para suavizar o excesso emocional, para devolver ao organismo aquela sensação de acolhimento, o abraço que eu comentei com vocês já algumas vezes hoje. Benefícios da copaíba: acolhimento emocional, proporciona um sentimento de conforto e aceitação, alivia a tensão, promovendo o relaxamento, traz uma sensação de segurança, um escudo contra a negatividade e nos coloca num estado de relaxamento profundo, trazendo tranquilidade e descanso mental e físico. Sabe quando você precisa de um boa noite Cinderela para dormir? Pode pôr a copaíba no difusor que ela vai te ajudar. Ele é o abraço invisível que dissolve o peso, acalma a alma, que carrega em silêncio e devolve, ao corpo a memória de que relaxar é seguro. O Juniper Berry, foi um que eu coloquei assim de última hora, ele libera o peso daquilo que a gente não precisa mais carregar. Sabe aquela sensação de que a gente está carregando algo que não é nosso? Juniper Berry. Ele ajuda o nosso corpo a soltar esse excesso, a devolver a leveza, clareza de espaço interno. Dentro do Barra de Axis a gente fala, né? Devolver ao remetente com consciência anexada, aquilo não é seu, você precisa entregar e devolver para a pessoa. O Juniper Berry é o que vai fazer isso. Ele promove uma limpeza emocional, libera emoções acumuladas e excesso energético, traz sensação de leveza, limpa, né? Traz clareza interna, reduz sensação de peso emocional, descarrega o excesso e abre espaço para respirar, porque quando você limpa o seu corpo, você abre um espaço para respirar e trazer presença e reorganização interna. Porque às vezes curar também é aprender a soltar. E aí eu trouxe 3 outros produtos que não são óleos, mas que têm óleos na sua composição, que vão também nos ajudar nesse processo. A gente tem a copaíba em soft gels, que é para a gente tomar, que ela vai auxiliar a sustentar o corpo, a fazer o corpo sair daquele estado de alerta e também trazer um suporte profundo para relaxar, recuperar e respirar com mais leveza. Como que ela faz isso? Limpando o nosso corpo físico e emocionalmente, como um anti-inflamatório poderosíssimo que ela é, e aí ela tira o nosso corpo de estado de alerta e sobrecarga energética, trazendo clareza mental e segurança interna. Sabe aqueles pensamentos repetitivos que nos causam exaustão? Vai auxiliar a eliminar isso. E trazendo uma sustentação energética, mantendo equilíbrio emocional e confiança no próprio caminho. Quando o corpo desacelera por dentro, ele também começa a exalar. Então, aqui a gente já está trabalhando de dentro para fora. O VM Complex, que é o nosso suplemento vitamínico, porque quando você está com a saúde celular do seu corpo em dia e com todas as suas vitaminas em ordem, o seu corpo se sente mais preparado para combater o estresse e o esgotamento moderno, né? Trazendo energia física e mental, equilíbrio profundo através das vitaminas, minerais e antioxidantes que vão trazer estabilidade e clareza, um suporte maravilhoso ao nosso sistema nervoso, porque ele vai ajudar a reduzir fadiga, irritabilidade, aquela sensação de corpo drenado, e também vai auxiliar na nutrição celular diária, repondo tudo que as nossas células precisam para nos dar energia para o dia a dia. Um corpo carente de nutrientes, ele é sempre mais vulnerável ao estresse. Então, é muito importante que a gente cuide dessa suplementação vitamínica todos os dias. E, por fim, eu trouxe a nossa creatina maravilhosa, que ela é a energia
que vai sustentar o nosso corpo para que ele não esteja exausto. E ela não sustenta só o corpo, não, tá, gente? Ela também trabalha com a nossa mente, porque ela apoia na recuperação celular, devolvendo ao organismo sensação de força e vitalidade. E como que ela faz isso? Trazendo combustível para as nossas células, né, energia celular. Ela atua diretamente no foco, concentração, clareza mental, capacidade de tomar decisões. Lembra que eu falei aquilo de devolver o que não é nosso? A gente tem que primeiro identificar que aquilo não é nosso. E a gente só consegue isso com clareza mental. Recuperação, processo vital de reparo e restauração do corpo e da mente. Sustentação cognitiva, suporte para o aprendizado e vitalidade, sensação de energia e entusiasmo. As pessoas estão cansadas, tentando funcionar apenas na força de vontade, e a gente não precisa disso, né? O que a gente menos precisa, na verdade, eu acredito, é a força de vontade. A gente tem que funcionar pelo prazer de funcionar. E o corpo precisa, então, de recursos para sustentar a vida que ele carrega. E por que não a gente ter recursos naturais maravilhosos como todos esses? E agora eu vou trazer algumas dicas para vocês usarem no dia a dia para relaxar o corpo. Não só com aquela deitada no travesseiro, até porque a gente já viu que ela não funciona muitas vezes. Como que a gente pode, então, relaxar esse corpo? Aqui tem algumas dicas para vocês. A primeira é uma técnica de respiração profunda. E aqui eu quero fazer um convite para vocês bem rapidinho. Quem tiver um óleo, pega aí, rapidinho. Enquanto vocês estão pegando, eu vou falar que eu escolhi o Juniper Berry para limpar aquela energia acumulada, ajudar a soltar o que não é meu e cortar o excesso de carga emocional. Nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou falar, depois eu faço junto com vocês. Quem não tiver o óleo, faz sem o óleo, mas não deixa de fazer. Nós vamos pingar uma gota na mão, fechar, inalar com as mãos em concha. E vamos fazer uma técnica de respiração chamada 4x4. O que é isso? Vamos puxar o ar em 4 tempos, segurar 4, soltar em 4, contar 4 e começar de novo. Nós vamos fazer isso 2 vezes, tá bom? Para não ficar muito extenso. Então vamos lá. Uma gotinha do óleo na mão, fecha o vidrinho para ele não evaporar. E vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gente, esse exercício vocês podem fazer várias vezes por dia. Vanessa, eu não tô com nenhum óleo na mão. Faz sem. Com isso, você já vai trazer presença para o seu corpo. Olha, só de fazer agora com o óleo 2 vezes, eu já me sinto bem mais tranquila. Ele traz presença, calma, relaxamento, e isso tudo vai impactar no seu dia. Faz algumas vezes por dia. Você vai perder o quê? Nenhum minuto da sua manhã, da sua tarde, da sua noite. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Outras formas: meditação, práticas de mindfulness, relaxamento muscular, né, envolvendo aí às vezes algum exercício, algum alongamento, uma atividade física leve, como exercício de yoga, tai chi, caminhada. Se você é uma pessoa mais agitada, pode ser uma atividade física não leve também. Exposição à natureza, contato com ambientes naturais, né, demonstram efeitos restauradores e relaxantes. Porque pequenos rituais, gente, geram grandes mudanças. A gente não precisa fazer nada muito diferente, que tome muitas horas para fazer o nosso corpo se reorganizar, tá? Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Eu vou deixar aqui com vocês uma pequena sugestão usando os produtos que eu falei para vocês, tá? Comece o dia com uma respiração de 5 minutos no máximo. Movimentos gentis, dá aquela pequena alongada de manhã,
Atenção aos sinais do seu corpo, essa respiração vai começar a perceber se o seu corpo está em alerta ou não. Antes de dormir, reflita, agradeça por alguma coisa que aconteceu no seu dia que foi bom, uma, duas, três coisas que sejam. Isso também te coloca num estado diferente. Hidratação e nutrição, né? Comece o dia bem hidratado, bem alimentado. E aqui um rápido protocolo para vocês. De manhã, alimentação das suas células, né? O VM Complex. Copaíba Soft Gel já desinflama o seu corpo, né? Já desde de manhã. Inalação, como essa que eu fiz com vocês, com o frankincense, já para te colocar num processo de calma e foco. Durante o dia, né? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, mas faça pequenas pausas para regular o seu sistema nervoso. Nessas pequenas pausas, inale uma bergamota, tome água, coloque um óleo de limão ou de tangerina na sua água, faça exercícios de respiração, dedique alguns momentos, mesmo que muito curtos, para estar presente e se recarregar. E antes de dormir, ensine o seu corpo a sair do estado de alerta. Use o lavanda e o vetiver no difusor. Tome a creatina para reabastecer o seu corpo, né, de energia para o dia seguinte. Mantenha a luz baixa 1 a 2 horas antes de dormir. Minimize os estímulos externos. Foque na respiração. Faça uma prática de toque. Lembra que eu falei que você pode usar a lavanda e o difusor na sola dos pés? Aproveita, faça uma pequena massagem de 1 minuto que seja. Tudo isso vai trazer no teu corpo para um estado de relaxamento e te coloca num descanso melhor. O nosso corpo, ele aprende pela repetição. Ai, no primeiro dia não deu certo, no segundo dia eu acho que ainda não deu. Continua fazendo. O seu corpo ele vai aprender que isso é um estado de segurança, tá? E o seu ritual, gente, ele não precisa ser perfeito. Não precisa pegar esses rituais das blogueiras maravilhosos que fazem lá, ficam 25 minutos só para passar um creme no rosto. Ele precisa ser possível. Ele tem que se encaixar na sua rotina, porque senão você abandona, tá? Então não precisa ser nada exagerado. E eu vou agora, não, vou pedir para vocês não saírem, porque nós temos um ritual antes de acabar aqui com a nossa classe. Em primeiro lugar, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi preparado com muito carinho, com muito amor para vocês. E o nosso ritual é o seguinte: a gente sempre tira uma foto. Deixa eu só ver aqui com quantos. Eu tenho 2 telas, então quando eu for tirar foto, vocês travem na pose, que eu vou ter que fazer 2, você não sabe em qual tela você está. Coloquem o coraçãozinho na tela. E aí eu vou tirar as nossas fotos, porque quem sai na foto, gente, fica rico ainda, tá? Fica calmo, fica emocionalmente estável e ainda fica rico. Então fiquem aí com a gente. Eu vou pôr aqui o meu coração e vamos lá para a primeira. 1, 2 e congela aí na foto, que eu já vou fazer a segunda. Vou mudar aqui. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2 e. Opa, não foi? Agora sim. Deixa eu ver se não ficou mesmo mais nenhuma tela. Não, paramos aqui. Vou interromper a nossa gravação